Os olhos são muito sensíveis e as dúvidas sobre eles quase sempre nunca acabam, né? Na semana passada recebemos aqui no estúdio o Dr. Lucas Henrique para falar sobre a saúde dos olhos. As pessoas estavam com muitas dúvidas e as perguntas foram tantas que não deu tempo para responder a todo mundo. Por isso, hoje, ele voltou aqui em casa para continuar a nossa conversa sobre visão. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Cleide, mais uma vez pelo convite. Estou muito satisfeito de estar aqui. Ai, que bom. Obrigado. Vamos sentar. Obrigado. As dúvidas são muitas, né, doutor? E a gente vai começar com essa aqui, ó. Doutor Lucas, os cílios postiços podem ser prejudiciais para a visão? A pergunta foi enviada pela Neura Assunção. Muito boa essa pergunta, Neura, porque tá bem comum, né, hoje em dia, colocar cílios postiços. E eu recebo muito no meu consultório pacientes que às vezes vão em algum profissional que não é muito qualificado, às vezes cai alguma gotinha do produto da cola no olho e isso daí pode ser prejudicial, pode fazer algum ferimento na córnea. Então tem que procurar alguém capacitado para fazer isso. Se estiver sentindo algum incômodo, né, sentir que está arranhando, colocou, mas está vendo que não tem uma coisa muito legal, ou tira os cílios, se não tiver, às vezes a pessoa está viajando, alguma coisa, ou se estiver na cidade dela, procurar um oftalmologista para ver como é que está a córnea. Às vezes realmente cai, às vezes algum cíliozinho cai e cai para dentro do olho. Então você imagina quando tem um cisquinho no olho, tanto que aquilo ali fica incomodando, Nossa. né? Então às vezes cai algum cíliozinho no olho, a gente tem que tirar isso no consultório, aplica uma anestesia local, mas tem que tomar cuidado sim. Ok. Bom, a segunda pergunta. O vento do ventilador pode fazer algum mal para os olhos? Pode, Cleide. Principalmente a gente que mora aqui em Goiânia, em Goiás, que o clima já é seco demais. Então a gente passa, às vezes, 4, 5 meses aí sem chuva, com pouca chuva. Então isso já resseca o ambiente. Quando a gente tem vento de ventilador direto nos olhos ou ar-condicionado, esse ressecamento aumenta. Então, isso pode levar a um desconforto nos olhos, ficar com o olho muito ressecado, dá vontade de piscar muitas vezes. Então, precisa de usar um lubrificante para poder melhorar esse desconforto. Então, o mal que pode fazer é esse, assim, realmente é um ressecamento da córnea, né, juntando o fato que a gente mora aqui, que já é seco grande parte do tempo, né? Você estava falando aí de piscar, eu vi um filme outro dia que eu achei tão interessante que a mãe, quando ela olha pro filho e não pisca, pode correr que a chinelada vem. Sério demais, é verdade. Agora, o piscar, ele que lubrifica, doutor? Isso. A gente tem um certo número de piscadas por minuto, que é o normal da gente, para poder lubrificar a córnea. Se a gente fica muito tempo sem piscar, hoje em dia, por exemplo, é muito comum ficar na frente do computador, sei lá, 10 horas por dia ou até mais, né? Então, quando a gente está na frente do computador, a gente pisca pouco. Então, a gente fica com o olho muito aberto, ou a gente faz uma piscada incompleta, ou então esquece de piscar, diminui o número de piscadas. Aí o que acontece? A lágrima, ela seca muito rápido, o olho começa a ficar mais vermelho, aí vem um lacrimejamento reflexo, quer dizer, não tá lubrificando, né? Então o cérebro pensa o quê? Bom, tem que mandar mais lágrima para lá então, porque tem que aumentar. Aí vem uma lágrima que não é de uma qualidade muito boa. Por isso que a pessoa, se você fizer um teste, né? Fica assim 2 minutos sem piscar, o que vai acontecer? Automaticamente você vai começar a lacrimejar, né? Só que quem trabalha muito com computador, fica muitas horas, chega no final do dia com cansaço na visão, olho vermelho, lacrimejamento, às vezes dor de cabeça, tudo isso pelo fato de estar piscando pouco durante o dia. E ainda dá tempo de você participar de casa, gente. Entra aí no nosso Instagram, deixa aí a sua pergunta que a gente coloca no ar agora para você, ou então no nosso 62 3506 9800. O Instagram é mais rápido, viu? Doutor, qualquer paciente pode fazer cirurgia refrativa? A pergunta é enviada da Carol Camargo. Olha, Cleide, eu queria muito que todos pudessem fazer, né? Mas infelizmente não é isso que acontece. Existem algumas contraindicações para a cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa que a gente fala, que engloba a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Infelizmente, não são todos os pacientes que querem operar, que podem operar. Então, primeiro a gente faz um exame no consultório para a gente fazer uma avaliação geral da saúde do paciente e uma saúde dos olhos. E depois nós pedimos alguns exames bem específicos sobre a córnea do paciente, sobre o fundo do olho.
E o principal é a córnea, que a cirurgia vai ser feita sobre a córnea. Então, a gente tem que saber se a espessura da córnea é uma espessura boa, tem que saber se ela não tem nenhuma elevação na córnea ou nenhuma depressão importante. Então, existem algumas doenças da córnea e até mesmo algumas doenças sistêmicas que contraindicam a cirurgia. Então, não é todo mundo que quer fazer cirurgia que pode fazer. Às vezes a pessoa tem um grau pequeno, vamos supor, 2 graus de miopia, mas ela tem uma doença na córnea, como, por exemplo, ceratocone, que é uma contraindicação absoluta. Então, se ela tem o ceratocone, mesmo com um grau que não é tão alto, ela não vai poder operar. E às vezes tem paciente que tem 5 graus, que é um grau mais alto, mas a córnea está boa, é uma córnea espessa, e ela vai poder fazer a cirurgia sem ter problemas nenhum. E então, a pessoa... tem que passar pela consulta para a gente avaliar. Tá. Como que funciona a recuperação de uma cirurgia a laser nos olhos? É sobre isso que dessa cirurgia para corrigir tanto a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Existem técnicas diferentes, aparelhos diferentes para fazer essa cirurgia, mas no geral essa cirurgia causa um pouco de desconforto nas primeiras 48 horas. A luz incomoda um pouco, então tem que ficar num ambiente um pouco mais... Não é nada insuportável, não? Não, de jeito nenhum. Só ficar um pouco mais num ambiente com uma penumbra, né? Não sair para lugares com aglomeração de pessoas, tipo shopping ou, sei lá, estádio de futebol, não ir para nenhum lugar desse jeito. Evitar lugar com poeira, né? Então, se às vezes a pessoa tem alguma viagem programada para chácara, alguma coisa assim, ficar em casa, mas não sair para um lugar para poeira para não infeccionar. Tá. Não ir para piscina, não ir para praia. Mas, no geral, não tem muito desconforto. Assim, no máximo, aquela sensação como se tivesse um pouquinho de areia no olho, mas não passa muito disso. É uma raridade quando uma pessoa tem um sintoma mais forte do que esse. Tá bom. Tem mais perguntas? Gente, tem idade certa para fazer cirurgia nas pálpebras? Isso é bem relativo, Cleide, assim. Depende da vaidade de cada um, Depende da né? vaidade de cada um. Eu, geralmente, já tive paciente com 20 e poucos anos que... Sério? Sério, que quis operar porque viu a blogueira tal que fez. Ai, meu então, Deus. assim, paciente muito jovem eu não faço. Mas eu já fui, o mais jovem que eu já fiz hoje, se não me engano, foi na faixa dos 34, 35 anos. Bem jovem ainda. Bem jovem, mas realmente já tinha aquela dobrinha na pálpebra, uma coisa genética que os pais, né, já tinham. Então, essa idade certa é muito relativa. A gente vai muito pela consulta, ver como é que está a pálpebra, se realmente tem indicação. Tá. Para saber se a gente pode tirar o suficiente para a pessoa continuar piscando direito. Por que acontece isso da pessoa não piscar? Né? Se você tira em excesso, a pálpebra ela não vai conseguir fechar direito durante a noite, por exemplo. Meu Deus do céu. Então, a gente tem que preservar a função ocular. Claro. O principal é isso, a gente fazer que a estética fique boa, porém com uma boa visão. Né? Porque se ficar assim, vai parecer que a pessoa quer bater na gente. Não adianta deixar aquele olho espichado de boneca, mas que não consegue piscar o olho, que não consegue fechar durante a noite. Então, a gente preza muito pela função visual. E o natural, né, E doutor? natural. Tem que ser, eu falo que o trabalho da gente, o mais bonito é aquele que ninguém repara. Né? Aquele trabalho escondido. A pessoa olha e fala assim, o que você tem de diferente? O que você fez? Tal. Vê que tem alguma coisa diferente, mas não sabe dizer exatamente o que é. Sinal de que ficou bom. Entendi. O Davi Rebouças tem uma dúvida. Quando ele entra no banho quente de manhã, os olhos ficam vermelhos e começa a coçar. Ele perguntou se isso pode ser uma alergia. Não necessariamente é uma alergia ou está ligado a respostas alérgicas. Pode ser pelo próprio vapor da água mesmo. Né? Tá. O vapor quente, ele irrita os olhos. Então, tem gente que é mais sensível, tem gente que resiste mais a isso, né? No caso dele, parece que ele é um pouco mais sensível, mas isso não necessariamente está ligado à alergia. O melhor, no caso, é diminuir um pouquinho mesmo a temperatura, se ele se sente incomodado com o vapor nos olhos. Tá certo. Como fazer para marcar uma consulta com o senhor, doutor? Qual que é seu Instagram? O Instagram, acho que o pessoal vai colocar, mas é DR Lucas Santos Oftalmologia. @DR Lucas Santos Oftalmologia. @DR Lucas Santos Oftalmologia. Aí conta o endereço, conta tudo lá. Aí tem o telefone da minha secretária. Posso passar o telefone dela? Pode. O telefone dela é 99869-2310. 62. Fala Repete de novo.
99869-2310. Isso. A última pergunta, quais os riscos da cirurgia de catarata? A dona Hilda de Trindade está fazendo a pergunta. Dona Hilda, é o seguinte, toda cirurgia tem risco, né? A cirurgia da catarata não foge desse risco. Os riscos são mínimos, são pouco frequentes, porque a cirurgia da catarata hoje é uma cirurgia muito segura de ser feita. Nós temos a aparelhagem da mais moderna que existe no mundo hoje, então é muito pouco risco. Os riscos são o quê? Pega uma infecção, às vezes você está fazendo a cirurgia, correu tudo bem, mas chega em casa, às vezes a pessoa coça o olho com força, ou cai um cisco no olho, pega uma conjuntivite. Eita! Então, assim, tem esses riscos que a gente não está esperando que aconteça, mas que infelizmente pode acontecer. Igual eu falei da conjuntivite em mim e você, é uma coisa simples, né? Vai melhorar. Agora, se você tem um olho operado, essa conjuntivite pode ser grave, ela pode passar para dentro do olho, enfim, dá complicações mais graves. Mas, no geral, é bem tranquilo. Doutor Lucas, muito obrigada. Muito obrigado por mais você uma vez ter pelo vindo. convite, estou sempre à disposição. Eu adorei você ter vindo Obrigado, aqui. Viu?